Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Essa é a passagem que Jesus já estava na mão de Pilatos, né? E depois de Pilatos ter perguntado se ele era rei e de ter interrogado Jesus, ele viu que não encontrava no mestre nenhum erro. Foi questionar com as autoridades romanas, com as autoridades do judaísmo, e eles afirmaram que não, que Jesus era contra os impostos, era contra César, queria se fazer rei, etc. Então, o que Pilatos faz? Pilatos, vendo que a situação estava uma propensão ao tumulto, e nós não podemos esquecer que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, estava lotada naquela época, era um momento especial, era um momento de festa. A população de 120 mil pessoas passava para cerca de quase 3 milhões, então era um momento especial. Então era bom, mesmo ele sendo autoridade, Pilatos, mesmo ele tendo um exército à sua disposição, mesmo ele sendo o representante do povo dominante, que era Roma, era bom evitar um levante naquela época, naqueles dias. Então, ele manda Jesus para as mãos dos seus guardas, que resolvem, então, dar uma dura em Jesus. Foi uma resposta que Pilatos quis dar aos judeus. Vamos fazer alguma coisa. Já que não está errado, o que vocês estão falando, independente de eu ter investigado e não ter encontrado nada, mas já que vocês estão insistindo tanto, eu vou colocar ele na mão dos meus guardas. Os meus guardas vão dar uma dura nele. Uma dura significa, vamos espancar esse sujeito. Então, Jesus foi espancado, chicoteado, aquelas coisas todas, e colocaram nele, evidentemente, uma coroa de espinho, já que ele estava sendo condenado como rei. Era uma das condenações que os judeus faziam. Então, se os judeus estavam dizendo que era rei, os soldados usaram da ironia, desceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça, porque ele deve ter machucado, sangrado e provocado dores realmente bastante graves, porque é uma planta que queima, que arde. Então, mas a ideia da coroa de espinho é uma resposta a essa ideia de que ele estava sendo apresentado como rei, era um dos motivos da condenação. Tanto que depois, lá na cruz, vai aparecer uma plaquinha do motivo da condenação. E vai ser escrito em 3 línguas. No grego, que era a língua dominante, que era a língua que se mais falava. No latim, que era a língua do povo dominante, que era a língua de Roma. E no hebraico, que era a língua, no caso, dos judeus. Motivo da condenação: Jesus, rei dos judeus. Então, a ideia da coroa era uma ironia que os soldados estavam fazendo, porque ele estava sendo condenado como rei. Repare, então, que eles estavam indo além da função que eles tinham, que era de prender, e também tinha uma função de tirar algumas palavras do condenado através do bater. Eu não estou dizendo que isso seja correto, bater na pessoa para tirar alguma confissão. Aliás, prática que ainda se usa pela uma polícia, ainda, não estou dizendo que todo policial faz isso, mas o policial corrupto é aquele que não exerce bem a sua função de policial. Não, eu tenho que levar em consideração que o sujeito já está preso. Ele já não pode fazer mais nada. Então, por que não bater? Por que bater? Por que não usar de uma outra psicologia para tirar determinadas informações? Não é isso? Então é uma covardia. Porque no fundo são muitos, vão bater um só. Aqui eu não estou levando em consideração uma força especial que Jesus poderia ter. Não é o caso. Eu estou falando da função que se tinha naquela época a polícia. Prender e tirar alguma confissão dele. E como é que eles faziam? Prática que passou através dos tempos, batendo no sujeito. Então foi isso que Pilatos mandou. Agora, daí passar além de botar uma coroa de espinho e botar uma capa escarlate, quer dizer, uma capa vermelha, para que ele pudesse entrar em evidência, que era a capa dos reis. Então mais uma vez
vez a ideia da capa era uma ideia para ironizar o motivo da condenação, que era de rei. Isso daí não cabia aos soldados. Mas vejam bem, eram pessoas brutas. Infelizmente, o policial não deve ser bruto, deve ser firme, rígido, deve ter técnica de luta, técnica de defesa pessoal. Mas, infelizmente, se passa essa imagem da polícia agressiva, no sentido de dura, de bruta. Infelizmente, se tem essa imagem da polícia. Agora, não deve ser assim. Aliás, o que se espera é que a polícia tenha uma formação, que a polícia tenha estudo, que a polícia tenha conhecimento, que tenha psicologia, que entre. Ninguém está dizendo que ela não tem que entrar com firmeza, com coragem, com bravura, mas daí se passar sempre essa ideia de que a população às vezes tem da polícia, porque eles são truculentos, são brutos, são agressivos, vão além daquilo que eles têm que ser, e quase sempre passam uma fisionomia, uma atitude de mau caráter, de tão bandido quanto bandido, isso é uma situação desagradável. Reparem, então, isso não é uma situação dos tempos da agora, está lá, mostrada aí no texto. Quando a polícia, quer dizer, a autoridade militar de segurança, no caso de Pilatos, vai além da sua função usando de ironias. E o que eles pintavam ali num quadro, em que era um quadro, podemos dizer assim, teatralizado? Qual é o motivo da condenação desse sujeito? É que ele está sendo condenado como rei. Então vamos pintá-lo de rei. Vamos fazer uma historinha, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma ironia. Olha, então, às vezes, isso é pior do que bater. É pior do que espancar muito. Porque é arrasar o outro psicologicamente, moralmente, nos seus valores, nos seus princípios. Então, esse método é uma agressividade, podemos dizer, violentíssima, mas psicológica. Bom, agora nós temos também ver que, conforme que eles batiam, né, havia aquela prática de bater 40 chibatadas. Como é que eles faziam? Eles botavam uma cordinha, né? Na ponta amarravam alguns ossinhos, ou pedacinhos de metal, mas pode ser que eram ossinhos de animais, e aí então davam aquela chicotada. Isso arrebentava a carne toda da pessoa, porque primeiro eram brutos, eram homens fortes que batiam com força, com vontade. Então arrebentava a carne toda da pessoa. E havia uma regra que só deviam de bater até 40 vezes. Se passasse de 40 vezes, aquele que batia seria o responsável e apanharia também. Então eles aproveitavam e só batiam até 39 vezes para poder não ter essa falha de errar na conta. Fora que na hora que as pessoas estavam somando, primeira chicotada, segunda chicotada, aquela coisa toda, já contavam errado e já contavam apressadamente, atabalhoadamente, para que houvesse erro na contagem e aí continuasse o circozinho, vendo o circo pegar fogo, porque aí o carrasco é que seria condenado. Quer dizer, o que as pessoas estavam querendo era numa baixa vibração e instintos de agressividade. Reparem então que a ideia não era ensinar onde o ladrão, ou o bandido, ou o condenado estava ali, era para passar uma lição de aprendizado para o povo. O que o povo aprendia era a barbaridade. O que o povo aprendia era mais violência, mais agressividade. Porque o sujeito agia pior do que o condenado. Se é o condenado realmente merecia aquilo, ou se o condenado era realmente um criminoso. Porque, veja bem, aqui nesse caso é extremamente desagradável, porque os soldados bateram com muita força. Segundo, os soldados ironizaram com a capa de rei, com a coroa de espinho. Veja, se a capa de rei ela tem uma agressividade psicológica, a coroa de espinho não só tem agressividade psicológica, mas machuca, fere, queima, arde, quando os espinhos são venenosos. Mas o que era mais desagradável e aí sim, olha que situação grave, porque tem que condenar inclusive a pena de morte e esse tipo de violência da polícia. É que aquele condenado não merecia. E não merecia não por interpretação nossa. Não merecia por interpretação da própria autoridade romana. Porque Pilatos sabia que ele não tinha erro. Ele mesmo disse, não vejo o erro desse homem. Mas para não ter um problema, eu vou mandar uma surra nele para ver se a gente melhora aí
essa aclamação de vocês. Olha, ele era a autoridade, ele era a presença de Roma, ele era a presença do dominador. Apesar do momento ser complicado, ele devia de exigir daqueles que estavam condenando, já que ele não viu o crime naquele homem, que ele se posicionasse com justiça, porque ele representava Roma e tinha o seu direito romano. E o direito romano exigia que a pessoa fosse julgada e dentro do julgamento seria então condenado ou não. E naquele julgamento feito pela autoridade não foi visto crime nenhum naquele homem. Foram as palavras de Pilatos. Mas então reparem que ele estava passando por uma condenação, por uma surra, por uma ironia, por um desprezo. Então nós temos que somar isso quando a pessoa não merece. Agora então nós temos aqui então 3 situações. Primeiro, uma pessoa que é condenada. Uma pessoa que é condenada. Depois que ela já está presa, tem que ser tratada assim. Primeiro. Segundo, uma pessoa que é condenada e, no caso, não merece, como no Cristo, como a própria autoridade romana sabia. Se faz isso, é um arbítrio diante da lei, ele está saindo além da lei, não está nem respeitando a lei que ele segue, que é do direito romano. Terceiro, quando não se tem certeza, por que agir assim? E se a pessoa, nesse caso, for ou não merecedora da pena da condenação? Daí o agravante de quando alguém é preso, logo tratar ele com totalidade. Daí o agravante da pena de morte, em que caso depois que a pessoa se descobre que ele não foi realmente o causador daquele dano. Então o respeito que se tem que ter pelo outro. Quando a ideia da polícia é sempre, antes de tudo, de amparar, proteger o cidadão e mais ainda de cuidar, de agir terapeticamente, com terapia, com cura. Mas não é o caso, nós não poderíamos esperar de seres brutos. Ora, eram brutos pela forma que estavam agindo. E é interessante que nesse caso especial eles batiam muito mais. Porque primeiro, ele era romano. E ele, aquele policial, veja bem, ele era romano, ele era o dominante. O outro era o dominado, que era o judeu. Então ele já se achava mais importante. Eu sou o teu dono. Tá certo? É bem uma posição de escravo. Eu invadi isso daqui, eu sou o dono disso aqui e você é o meu servo. É o meu escravo. Até um escravo, no caso de Roma, um escravo econômico. Você tem que me pagar, senão, com taxas ou impostos, senão eu te mato. Então, é uma presença psicológica de desvalorização do outro. Segundo, havia também o agravante de que o outro, que no caso era o judeu, desvalorizava o romano porque ele não gostava do romano. E mais ainda, ele não gostava do romano porque eles achavam que todos os estrangeiros eram impuros. Então o romano, sabendo que eles eram desprezados pelo povo, como sendo gentinha, aí os judeus chamavam de invasor, não só invasor, mas todo estrangeiro de gentinha, de gentalha, os gentios, essa ideia de gentalha, de gente inferior. Então a raiva na hora da agressividade era muito maior, tinha esse agravante de vamos aproveitar. Já que é o nosso chefe, está dando autoridade para a gente bater, vamos bater. Fora que tinha um outro agravante que tem que ser colocado. Eles não gostavam de estar ali na Palestina. Aquela terra era uma terra que eles achavam inferior. Achavam aquilo o fim do mundo. Eles eram de Roma. Eles eram do primeiro mundo, né? É como se você saísse do primeiro mundo aí, né? Um americano e tivesse de viver aí num país subdesenvolvido. Então, você já não gosta de estar ali. Você acha que aquele é desagradável. Você acha que aquilo não tem diversão, né? não tem distração de estar ali, não é agradável. Então, o ódio concentrado passa a ser muito maior. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração o quanto Jesus apanhou.
O quanto que um judeu apanhava, em especial ele, por causa de quê? O motivo da condenação, ele era rei. Então ele era um palhaço. Porque não tinha cabimento. Como é que ele pode ser como rei? Se ele, primeiro, ele era um judeu. E o judeu era dominado. E que só tinha um rei, que era César. Então era alguém assim muito imbecil, muito ignorante. E é interessante que quase sempre o bruto age dessa forma. Né? Ele agride muito mais aquele que o incomoda, aquele que mexe com os seus interesses psicológicos, o seu conforto psicológico. Então, é aí que nós temos que levar em consideração o quanto Jesus foi massacrado. Aí entrega ele para Pilatos, vem aquele trato humano para Pilatos, poderíamos dizer assim. Né? Profundamente maltratado, fisicamente, psicologicamente, moralmente. E aí Pilatos diz para as autoridades, né? Tá aí, ó. Diz aí o homem. Olha o estado dele, como é que ficou. Não vejo crime nenhum nele. Liberamos ele. Ora, repare então, ele já tinha visto antes que não via crime, mandou Jesus ser maltratado. Jesus volta, ele fala para as autoridades, está aí o homem, não vejo nenhum crime nele, então liberaram. Aí as autoridades disseram, não, ele é um criminoso, sim. E por isso que nós estamos trazendo isso para você. Que mal fez esse homem? Pergunta para o Pilatos. Eles vão fazer um agravante para ele. Ele está se dizendo filho de Deus. Agora, era mais só do que falar de impostos. Era mais só do que falar da condição de rei. Agora ele está se fazendo filho de Deus. Quando se diz filho de Deus, ele está mexendo com um lado também psicológico do poder romano. Porque o poder romano tinha em César um filho de Deus. Agora ele não está dizendo só que é Deus, mas ele é igual a César. Não é um dos deuses da ideia do panteão romano, mas ele é filho de Deus, ele é igual a César, espiritualmente. Quer dizer, não é só moralmente um rei, e aí nós temos muitos reinos do qual César era o imperador, os muitos reis, por exemplo, Herodes era um rei de determinada região de Israel, mas o imperador era César. Ele era um rei, Herodes, submisso a César. Então Jesus ser um rei era uma situação grave. Mas agora ele ser filho de Deus era mais grave, porque agora ele não era só alguém que queria o reino, por exemplo, o reino de Israel, que César dominava, como dominava outros reinos. Agora ele se colocando como filho de Deus, ele era igual a César. Aí é grave. Se ele é igual a César, ele teria direito não só mais a um reino, o reino de Israel, mas a um império. Entendeu? Aí a situação é grave. Mais grave ainda, que os judeus não aceitavam nenhum Deus dentro do seu templo. Então avisar para o povo que esse daí era um filho de Deus, que significa filho de Deus, na cabeça do judeu, não é como nós entendemos os filhos de Deus. Não, mas eu também sou filho de Deus, Deus é o nosso Pai, Criador. Mas aí, como é que é essa coisa de Deus ser o nosso Pai? Olha só. Aqui nós temos Deus. Aqui tem eu e tem você. Agora, tanto eu como você, nós temos um pai e nós temos uma mãe. Esse você aqui também tem uma mãe e tem um pai. Este pai e essa mãe que geraram você, eles não são esse Deus. Está claro? Quando aquele que gerou você, o teu pai e a tua mãe, também não são Deus. Aí fala, mas isso nós temos. Deus é o pai de todos. Aí essa é uma concepção nossa da glória. Isso é uma concepção do cristianismo. Não era de Roma, não era da Grécia. A Grécia que dominava intelectualmente o mundo, vamos explicar um pouquinho. Antes quem dominava o mundo era a Grécia. Roma invadiu a Grécia. E quando invadiu a Grécia, os gregos que tinham mais sabedoria, mais estudo, mais cultura, passaram a ser os pedagogos ou os professores dos romanos. E passaram a cultura deles para os romanos.
Os romanos adaptaram o nome dos deuses, mudaram os nomes, mas o conceito passou a ser o mesmo. Então, dentro da cultura grega, dentro da cultura romana, esse conceito de Deus era diferente. Porque nós tínhamos lá no Olimpo, no monte dos céus, a região dos deuses, onde os deuses moravam no alto do monte. E esses deuses, nós tínhamos lá Zeus e outros, que viviam lá nesse alto do monte. Agora, eles também se relacionavam com as mulheres da terra. Os deuses vinham aqui, olhavam as mulheres bonitas da terra, se relacionavam, e tinham filhos e eram filhos dos deuses com as mulheres. Evidentemente, mas isso é a historinha, mas é o que eles acreditavam. Então os seres aqui, alguns seres aqui, eram semideuses, eram deuses também, porque as suas mães foram fecundadas fisicamente por Deus, para um determinado Deus, aquele panteão, daquele grupo de deuses lá dos céus celestes. Tá certo? Olha, então, como o judeu só aceitava um Deus, e para ele só tinha um Deus que era verdadeiro, que era o Deus dele, quando lá se coloca que Jesus era filho de Deus, qual era a concepção na época de filho de Deus? Deus vinha aqui, pegava uma mulher, se relacionava sexualmente com essa mulher e nascia, então, essa pessoa. Essa pessoa, então, era diretamente filho de Deus. Mãe humana, pai divino. Essa é a concepção da época. Então, quando foi dito? Primeiro, e aí o Pilatos diz, está aqui o homem, ó, já espancamos ele, não vi crime nenhum dele. Ele, não, mas ele tem crime. Mas Pilatos diz, então qual é o crime? Aí eles falam o mais grave agora, pior do que ser rei. Você seria só de Israel. Ele está se colocando como filho de Deus. Se é como filho de Deus, ele é igual a César. Porque eles achavam que César, quer dizer, o governo de Roma, era um filho de Deus, um representante de Deus. Então ele tira direito ao império. Isso era grave para Roma. Agora vamos dizer para o povo de Jerusalém que estava ali, aquela multidão, de 120 mil para 3 milhões, por causa da festa da Páscoa. Aquela multidão. O povo que estava ali, agora imagina, você vai para uma festa religiosa em que a ideia é se purificar, em viver aquela coisa do sagrado do templo. Eu ainda quero comentar isso um pouquinho mais. Você imagina você fazer uma peregrinação aí na igreja de Nossa Senhora da Aparecida, na catedral, na basílica, lá para fazer a sua oração lá na época de Nossa Senhora da Aparecida. Então você faz a sua caminhada, né? Você sai de um estado lá longe, leva dias viajando para chegar lá na Nossa Senhora. A mente ficou durante muitos dias voltada só para aquela romaria, para aquela purificação, para aquela ideia toda. Então, psicologicamente, você está mais preparado, podemos dizer assim, induzido espiritualmente para viver aquele sagrado. Vocês imaginam, naquela época, há 2000 anos atrás, onde se tinha tanta dificuldade de viagem, né? Não se tinha ônibus, não se tinha nenhum meio de transporte, era quase como um animal lá perto. Você saía de países distantes, você caminhava meses, dias, fazia peregrinações meses às vezes, para chegar lá para comemorar aquela Páscoa. Por isso, a festa levava 8 dias, você ficava ali naquela coisa toda, aquela multidão, crescia aquelas ideias todas espirituais, só se falava desses assuntos religiosos. Você fazia uma porção de oferendas de purificação, e você acreditava que só existia um Deus pelo seu. E vem agora a ideia de que ali estava presente alguém que estava dizendo que o seu Deus, que ele acreditava que só tinha um Deus, que era o dele. E aquela pessoa que estava ali era um judeu. Então o Deus dele, que era o único Deus que existia, veio na terra, pegou uma mulher, transou com uma mulher para esse cara nascer. Compreenderam? O agravante disso na cabeça do judeu. É como se você estivesse fazendo uma peregrinação. Você imagina 2 milhões de pessoas em Aparecida para comemorar a festa de Nossa Senhora.
em que a pessoa está ali voltada, levou às vezes semanas viajando, se preparando com dificuldade financeira, aquela coisa toda, para chegar ali na festa de Nossa Senhora, tem aquela dificuldade toda para entrar na igreja para ver Nossa Senhora, para assistir uma missa. Aí vem alguém e conta que ali estava uma pessoa que disse que Deus transava com Maria, fazia sexo com Maria, que Maria tinha um filho, que o filho apareceu, está ali, morava lá em Aparecida, está lá o filho, que Maria, então não era má virgem, porque Deus transou com ela. Compreendeu? Como o católico, o peregrino vai se achar diante daquela situação, 2 milhões ali reunidos, devotos, e tem Maria, toda uma pureza. Olha o texto que nós lemos aqui no início, do coração de mãe, não é isso? E aí, escuta uma coisa dessa. Aí você fala assim, não, mas é fácil, isso aí é uma ignorância, a gente sabe que não é assim. Então, você sabe, você tem essa visão, você tem essa calma. Isso não tem nada a ver comigo, até eu vou embora, pronto. Mas como é que fica aquela multidão? Só vive para isso, só pensa nisso, e não raciocina diferente. Entendeu? O levante que ia dar. Quando um sujeito chega lá, por exemplo, está com uma pedra em Nossa Senhora, como foi o caso, ou então está com uma pedra lá na Nossa Senhora, lá do Ciro de Nazaré em Belém, e a multidão queria matar o cara, espancar ele some, vira pó, as pessoas perdem a cabeça. Você imagina alguém, então, é ele que está dizendo, eu não estou dizendo que Jesus falou isso, a autoridade religiosa, imagina os sacerdotes, você imagina o sumo sacerdote, a autoridade, aquela multidão toda lá, e quer saber qual é o motivo da condenação desse sujeito. Aí ele vai dizer assim, o motivo da condenação dele é que ele está dizendo que ele é filho de Deus. Pronto. E as pessoas logo interpretam, como filho de Deus? O meu Deus que eu amo, que eu peregrinei, que eu vim aqui na terra, esse meu Deus que é abençoado, que é puro, que é um Deus maravilhoso, que é tudo para mim, que eu sou do céu e da terra. Esse Deus veio aqui, transou com uma mulher para esse cara nascer. O que ele está falando é uma calúnia, é uma mentira, é uma agressividade. Ele está blasfemando o nome de Deus. Não iam esperar Roma, não iam esperar ideias de Pilatos, não ia fazer um levante. Aquela multidão podia se descontrolar, espiritualmente massacrar Jesus. E não só massacrando Jesus, acabar massacrando o soldado romano, e aí ia ficar podendo uma coisa sem medida. É mentira. Roma poderia vencer, talvez numa situação de um levante desse, talvez nem levantar, venceria depois, a longo prazo, porque chegaria exército da Síria, de outros lugares, e aí destruiria aquele levante. Mas até, porque primeiro que aquelas pessoas não tinham arma, nada disso, mas em termos de tumulto, de convulsão, como tão bem explica o livro dos Espíritos, seria algo incontrolável. Então agora eles dão a facada final. Não. Tem crime, sim. E o crime dele é que ele se faz filho de Deus. Agora, cabeça de Pilatos. 2 coisas. Primeiro, se ele é filho de Deus, ele não quer o reino de Israel. Ele é igual a César. Pronto. Tem direito ao império. Agora é grave. Segundo, mais do que isso, se ele se diz filho de Deus, o povo vai perder o controle. Vai acabar com ele. Se já é grave em pensar que ele pode destruir o templo, e as pessoas já se acharam extremamente agressivas quando disseram que ele podia destruir o templo e reerguer em 3 dias, se isso já era grave, você imagina agora. Eu vou além e vou dizer que Deus abusou sexualmente de uma mulher na terra. Olha, essa era algo que merecia uma ação rápida. Pilatos, então, vai levar Jesus para a condenação, não vai condená-lo com esta ideia, filho de Deus, porque até colocar isso na cruz era grave, porque era não só uma ofensa a Roma, um perigo para Roma, mas era mais ainda, botando aquilo ali, aquela placa de condenação, filho de Deus, ele fazendo o caminho lá da Torre Antônia, onde se encontrava Pilatos, até chegar no alto do Calvário, o povo ia ver na cruz o motivo da condenação, como é que estava lá em 3 línguas, como nós vamos ver, no grego, no latim e no hebraico. O motivo da condenação dela, o sujeito sendo condenado, dizendo que estou sendo condenado porque disse que sou filho de Deus, e eles interpretando então que Deus fez ele através do sexo com uma mulher, talvez ele não chegasse no Calvário. Então não era motivo para se levantar nesse tempo. Motivo da condenação, rei dos judeus em 3 línguas. Então Pilatos vai levá-lo
para dentro e vai providenciar então a crucificação. O que nós estamos vendo? Um jogo de palavras, um jogo teatral, um discurso astuto de todas as partes para que a trama da crucificação acontecesse. Mas sobre a crucificação em si, nós vamos falar então nas próximas palestras. Aqui eu quero então parar. A história é essa no capítulo de hoje. Não tem mais. Pode até ter, mas aqui para o nosso interesse no momento é isso. Eu queria levantar duas coisas. E para ver como que funciona. Aqui eu quero trazer à baila a ideia do acaso. Não existe o acaso. E como na vida de Jesus tudo foi devidamente planejado, até quando um do mal age, quer dizer, uma polícia desse bruta, até um ser bruto, violento, que não tem consciência do que faz, ele não sabe o que está fazendo, até nesse sentido, um ser bruto é controlado pelo homem. E o que ele fala, até o que ele fala, e como ele fala, ele não sabe por que ele é instrumento. Eu digo que o professor Pedro Baldi, ele tem uma passagem que ele fala assim: peixe tem livre-arbítrio? Tem. Como que peixe tem livre-arbítrio? Peixe tem livre-arbítrio para fazer rebelião, mas dentro do rio. Peixe não pode. Eu vou lá naquele outro lago fazer uma rebelião. Vou atravessar essa floresta e vou lá. Ele pode fazer rebelião? Pode. Qual é a rebelião do peixe? Do tamanho da distância da margem. Ele pode pular para o outro, tá certo? Mais do que isso ele não pode. Ele pode também nadar contra a correnteza. Pode. Tá certo? E nadar a favor da correnteza, mas aí não é rebelião. Porque se ele nada a favor da correnteza, eu vou fazer vontade no rio e não é rebelião. Então ele só pode nadar para um lado, para a esquerda, para a direita ou contra a correnteza. E nas três situações o rio sempre ganha do peixe. É uma rebelião limitada. Então, quando o peixe acha que ele está fazendo uma rebelião, há algo maior do que o peixe, que a gente chama da consciência rio, que abarca o peixe, em que o peixe pensa que está fazendo rebelião, mas ele é conduzido pelo rio. No fundo, quem conduz o peixe é o rio. Tanto que conduz que nunca um peixe voa de um rio. Sempre o rio levou o peixe para onde ele quis. O destino do rio. Assim também somos nós. A gente faz rebelião, a gente não sabe. Agimos do mal, achando que estamos fazendo, acontecendo. Só que existem margens que nos dominam. Verdadeiras consciências rio, podemos imaginar assim, amplas, cósmicas que nos dominam e que nos abarcam. E que a gente pensa que está fazendo o que quer, mas há uma consciência muito maior que nos envolve e que a gente é dominado por ela. E que, no fundo, o que se faz é sempre a vitória daquela consciência. Por exemplo, se o peixe soubesse que quem ganha é o rio, ele está perdendo tempo em nadar contra a correnteza. Se o soldado romano soubesse que quem ganha é o Cristo, é a força cósmica, ele podia ironizar, bater, espantar e tal. No final, eles ficam para lá e a gente está aqui falando Cristo. Tá certo? Pilatos também. Então eu quero dizer que, inclusive, as palavras dos espíritos atrasados, ignorantes, elas são usadas, são instrumentos do bem. Você não sabe, acha que você está ironizando, você acha que você está falando do mal, está agindo do mal. Você está falando aquilo que já falaram. Está agindo como precisa agir. Há uma frase de São Francisco de Assis que ele diz assim: os espíritos do mal, e aí pouco importa se encarnados ou desencarnados, são os esbirros de Deus. Ou melhor, são nada mais nada menos do que as polícias de Deus e que fazem a vontade de Deus. Dentro daquele esquema de que não existe acaso, de que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados, que não cai uma ave do céu sem que o Pai não saiba, que toda folha que cai da árvore está matematicamente contada pelo Pai. O nosso livre-arbítrio cai por terra. Nós temos liberdade? Temos. Mas há uma consciência muito maior que nos guia e nos dirige. E a vida de Jesus foi toda planejada. Ele não poderia ficar à mercê
de soldados de Roma ou da polícia particular de segurança de Caifás e Anás. Pelo contrário, um espírito superior. Ele está acima disso tudo. Se como nós vimos na última palestra, que até a bala do revólver, ela está controlada, a direção dela, para atingir quem tem que atingir. Você imagina a mesma coisa, é o que nos faz com a cabeça de um soldado, com a cabeça de uma autoridade daqui da terra, como no caso de Pilatos. Então, observe. Primeiro, os soldados apoiam Jesus, coroam ele e botam uma capa vermelha. A capa vermelha é capa de rei. A coroa é de rei, símbolo de rei. E diz assim, tendo tecido uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça e o vestiram com um manto escarlate. E lhe vinham dizer, te saúdo, rei dos judeus. Ora, eles botaram a coroa na cabeça de Jesus, botaram a capa vermelha, significa rei, e eles vinham com ironia e diziam, te saúdo, se curvavam, rei, e faziam as barbaridades de dar bufetada. Ora, no exato momento que eles faziam isso, eles faziam toda a teatralização daquilo que Jesus é mesmo, rei. Quando Pilatos perguntou, tu és rei? Jesus perguntou, você diz isso de você mesmo ou te disseram isso para você? Ele disse, olá, eu sou judeu? Aí então, em verdade, te digo, sou rei e vim testificar isso. Só que o meu reino não é desse mundo. O ignorante não sabe disso. Ele faz lá a gracinha dele, a ironia, o deboche. Não sabe o que ele está fazendo. Mas ele simplesmente só está anunciando o que tem que anunciar. Fazem não só externamente a representação dele como rei, o chamam de rei e o saúdam. Hoje, se eles tiverem consciência pelo processo da reencarnação, pelo processo da evolução, saudar a pessoa certa. O que eles não sabiam é que antes eles estavam saudando a pessoa errada, quando eles saudavam César, quando saudavam Pilatos, que merece o respeito como autoridade. Não estou dizendo que a autoridade não merece respeito, mas eles achavam que o sujeito era rei legítimo e saudavam a pessoa quando viam ela com uma coroa e quando viam ela com um manto escarlate, e saudavam, tá certo? Só que agora eles botaram uma coroa em alguém, botaram um manto escarlate, pintaram o sujeito de rei e saudaram ele e não souberam que estavam saudando a pessoa correta. O verdadeiro e o único verdadeiro rei. Tá certo? Não existe acaso. Até quando você erra, o teu erro está limitado pelas margens do rio. Existe algo maior que te domina. Você não sabe o que diz. Quando você vai ver, você passa para a história como alguém que pronunciou, que tinha que pronunciar corretamente. Não na cabeça deles, naquela época eles não tinham consciência disso, mas através do tempo já podemos ver que devem estar extremamente conscientes e extremamente culpados no primeiro processo de descobrimento espiritual se passa pela culpa, quando saudei a pessoa correta. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, vejamos, Pilatos vem, traz Jesus, né? Saiu, pois, Jesus trazendo uma coroa de espinho e um manto escarlate. E Pilatos lhe disse, eis aqui o homem. É sordo. Eis aqui o homem. Apresenta ele dessa forma. Agora, veja bem, ele é autoridade de Roma. Aquele que estava ali era um condenado, ele não estava vendo crime nenhum, mas era um condenado do povo dominado. Alguém que ele tinha acabado de dizer, momentos antes de ser chicoteado, você não sabe que eu tenho o poder de dar e tomar a tua vida, quer dizer, alguém, na concepção de Pilatos, seu dominado. E ele o apresenta da forma mais interessante. Eis aqui o homem. Esse é o homem, esse segundo o Obama, é o cara. Tá certo? Eu não estou dizendo que Lula é Jesus. Pelo amor de Deus. Mas a ideia é essa. Eis aqui o cara. Ora, esse é o homem. Por quê? Eis aqui o
condenar. Eis aquele que o judeu que eu não vejo nenhum peso nele. Mas não, ele apresenta uma maior dignidade. Dignidade do máximo que se tem do direito romano. Não o direito romano. É de respeitar o outro na sua humanidade. Ele coloca ele como humano. Aqui um homem, humano. Como se estivesse apelando para os judeus. Ele é um homem. Não é um bicho, não é um animal. Eu não vejo erro nele. Ele é um homem. E diante do meu direito, eu estou sempre insistindo nessa coisa do direito, porque era novidade. Foi a grande contribuição. Cada povo deu uma contribuição. A grande contribuição de Roma foi a justiça. O direito do outro, ninguém ser condenado sem ser julgado. E a condenação ser às claras, de todo mundo ter direito a uma defesa. Então, se é assim, por que eu tenho que fazer assim? Porque o sujeito é um homem, um ser humano, que merece o quê de ser humano? A sua dignidade, o seu respeito. Então, está aqui ele. Não é um trapo, não é um lixo. Não é um animal, é um homem. Agora, só que ele não sabia ver o que ele estava dizendo, porque ele não via condenação nesse cara, ele já tinha dito isso, né? E ele mandou então Jesus apanhar para tentar aliviar as coisas, o devolve dizendo ele é um homem, não vejo condenação. E, então, apesar dele ter toda essa consciência de humanidade, que ele tenta mostrar no seu discurso, ele não teve força, porque o que ele apresentou foi uma covardia. Para não ter problema, então, com Roma, de ter um par de César, que é filho de Deus, para não ter problema com a multidão judaica e de que Deus veio na terra e transou com uma mulher para esse cara nascer, eu vou acabar com este homem. É isso que está errado. A covardia, o interesse de não arriscar a sua guarda, de não arriscar a sua vida, de não arriscar a sua posição, o que o direito de Roma não concordava, dignidade acima de tudo, ele não fez. Então aí é grave. Agora, mas repare o que ele falou. Ele saiu o homem, né? Vamos estudar isso aqui um pouquinho. Nós temos, eu vou ver se eu acho aqui então, nós temos aqui uma colocação que merece estudo, que é a seguinte. Quando o Espírito foi criado, na sua angelitude, né? E que houve o que nós chamamos da evolução ou da queda espiritual, para simplificar as coisas, a evolução começa então aqui na fase de atos, que é no mundo material. Então, podemos dizer aqui que o espírito começa a sua evolução, quer dizer, a sua retomada para voltar à sua origem divina aqui no ato. Diz o livro dos Espíritos, e tudo se encaminha do átomo até o arcanjo. O arcanjo que começou a sua evolução como átomo. Então a evolução vai do mundo material para o mundo espiritual. O que é o arcanjo? O arcanjo é aquela posição originária que o espírito possuía antes da sua queda. Então, qual é a ideia da evolução? É tirar o anjo, o espírito, da matéria. Logo, o que é evoluir? Evoluir é se espiritualizar. Sair da matéria e ir para o espírito. Logo, o que é evolução? É se conscientizar. No átomo não se tem consciência, na matéria não se tem consciência, até chegar no espírito que tem uma superconsciência. O que é evolução? Evolução é também desmaterialização.
aquilo que é matéria vai se desmaterializando até ser espírito. Então nós temos 3 situações interessantes. Primeiro, evolução é espiritualização. Voltar a ser espírito. Que significa desmaterialização. Deixar de ser matéria, de ser bruto. E significa ter consciência. Conscientização. Então, evoluir é se espiritualizar, é se desmaterializar, é se conscientizar. Por isso que o Livro dos Espíritos nos fala na pergunta 621 o seguinte, que o espírito desse seu processo evolutivo, ele traz a lei de Deus dentro dele mesmo. Aí então pergunta Kardec, se o espírito traz a lei de Deus dentro dele mesmo, por que ele precisa de revelação? Se ele já traz a lei dentro dele mesmo. Aí os espíritos vão responder para ele. Ele traz a lei de Deus dentro dele mesmo, mas ele desprezou e esqueceu. Então quando ele desprezou e esqueceu, ele que era consciente, olha o resultado final da evolução, ele que era consciente, ele vai ficar o quê? Inconsciente. Ele que era espírito, ele fica matéria. Ele que era desmaterializado, ele vai ficar o que agora? Materializado. Esse é o processo. Então, porque ele esqueceu e desprezou a lei de Deus, a lei divina, que é o amor. Ele desprezou o amor, perdeu o amor, caiu na brutalidade, na materialidade. Agora ele começa o seu processo evolutivo. Esse processo evolutivo é lento, bem arrastado. Diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 262, que quando o ser não tem consciência de si mesmo, ele não pode ajudar no seu planejamento. É igual a criancinha. Quando ela é pequenininha, bem pequenininha, ela não pode planejar sua vida. Eu quero ir para tal escola, eu vou assim, tal horário, fazer isso, vou atravessar tal rua. Não é nada disso. É o pai que traz, e a mãe, ou o responsável, é que traça o caminho que ela deve seguir. Gradativamente, quando ela vai assumindo uma maturidade, é que a gente vai deixando ela mais livre para ela traçar o caminho. Aí ela já pode até ir sozinha depois para a escola, não é isso? Já pode atravessar a rua, porque já conhece, já tem maturidade para entender um sinal fechado, um sinal aberto, etc. Já está mostrando o quê? Conhecimento e responsabilidade. Porque todo o critério para se usar bem o livre-arbítrio precisa de ter, primeiro, conhecimento. Segundo, automaticamente com conhecimento, responsabilidade. Porque ela já sabe como atravessar a rua. Então ela tem que ter a responsabilidade para esperar o sinal fechar. Além do sinal fechado, ela olhar para ver se vê algum carro, se os carros não estão parados para ela atravessar. É essa consciência que tem que ter. Não é assim? Se ela já sabe disso e atravessa a rua de qualquer forma, está sendo irresponsável. Então aí precisa se coordenar o livre-arbítrio com conhecimento, responsabilidade e razão. É assim que diz Rustem, o sagrado e perigoso dom do livre-arbítrio. Por enquanto que você não tem capacidade para agir assim e começar a traçar o seu destino, alguém tem que traçar o seu caminho, o seu destino. Então, por enquanto que você não tem consciência, alguém que tem consciência tem que fazer isso para você. Por isso que diz o Livro dos Espíritos que quando o ser era muito atrasado, que não tinha consciência, os espíritos superiores guiaram esse processo da evolução. Como é que esse processo da evolução foi guiado? Então nós temos, primeiro, uma aglutinação de átomos, nós temos o reino mineral, onde que se aprendeu a primeira manifestação mais densa do amor, que é a lei de atração, que o mineral faz
aglutinando os outros minerais, né, os outros corpúsculos, para viver num conjunto, formar a ideia de um todo. Então, depois, por evolução, nós temos primeiras fases de transição, por exemplo, um exemplo entre o mineral e o vegetal, uma fase de transição aqui, nós temos o vírus, por exemplo, né, que tem comportamento de orgânico e comportamento inorgânicos. Então nós temos aqui depois o vegetal, em que já o amor já se manifesta com uma maior expansão. Mas ainda como não tem consciência, ele se manifesta na forma mais rudimentar que tem, que é a sensibilidade. O vegetal ele já tem sensibilidade ou irritabilidade. Essa sensibilidade já dá algumas coisas. Por exemplo, uma vez apareceu na televisão, no Fantástico, uma cena muito interessante. Eles ligaram alguns eletrodos às plantas, né, e aparelhos sensíveis. Quando passava uma pessoa e fazia carinho na planta, falava palavras carinhosas para a planta e botava água para a planta. Ele emitia um determinado ruído, uma determinada vibração. E passava alguém e castigava a planta, dava um tapa, falava alguma coisa ruim, fazia um abalo, qualquer desagradável, ela emitia um outro sinal sonoro, um outro como se fosse um grito de desespero. Então é o que se pode, dentro, não estamos falando aí que é dor consciente, mas estamos falando aí de uma irritabilidade que provoca alguma coisa agradável e alguma coisa desagradável. É o máximo de sensibilidade que aquele ser pode manifestar. É o amor ainda em forma muito rudimentar. Depois, nós temos a fase de transição entre o vegetal e o animal, e nós temos ainda, eles começam a passar pela fase de transição do vegetal com o animal. Por exemplo, nós temos as plantas carnívoras, né, que já agem de uma forma interessante, porque como inseto, borboletas, né, essas coisas. Então já se dá a ideia de que já está começando a se alimentar de carne. E também aquelas outras plantas aquáticas que se deixam levar pelas correntezas, já começa a se ter uma ideia de que de locomoção, que se vai ter só depois no reino animal, em que vai se comer carne e vai também se deslocar. Mas é a forma mais rudimentar de movimento e a forma mais rudimentar de alimentação externa. Porque não é uma alimentação interna em que a planta suga a seiva, ela apanha comendo insetos, borboletas, abelhas, etc. Então é uma busca de um alimento externo. E nós já vemos também, inclusive, alguns movimentos interessantes dos vegetais, quando, por exemplo, naquela experiência da caixinha de sapato, né, quando você coloca lá um feijãozinho no algodão molhado, um buraquinho na tampa mais na frente, e no fenômeno de eletropismo, a planta se curva para buscar a luz, né, a luz do sol. Então, repare, quando ela faz esse movimento, já está começando também a fazer o quê? O movimento, coisa que nós vamos encontrar na sua plenitude depois no reino animal. Até mesmo quando ela se curva, por exemplo, quando ela nasce debaixo de uma cúpula de uma árvore muito grande, em que ela se curva para não ficar debaixo da sombra para poder pegar a luz do sol. É então um movimento que vai ter depois a sua plenitude no animal. No animal, ela já vai manifestar o amor numa forma mais ampla, que é na forma de instinto. O instinto é muito interessante. Apesar dele ser mecânico, repare bem, a cachorra está no cio, os cachorros ficam doidos, e é naquele momento, depois acabou o cio, não tem mais isso, apesar de ser mecânico, ser controlado por horário, e ser controlado por período, né, e ser pelo ritmo de tempo, e ser controlado por hormônio, não importa. É algo irresistível. É de tão forte a necessidade de um animal partir para o outro para conseguir a copa, para conseguir união, e a união, você pode dizer, mas essa é uma união muito rudimentar, porque é uma união física onde não há sentimento, mas o sentimento só consegue se manifestar nessa forma de brutalidade apenas mecanicamente por hormônio. É o máximo que ele consegue de expansão é através de hormônios em determinados ritmos de tempo.
mas já faz algo que não se fazia antes, mais ainda. E ele, inclusive, para poder fazer a cópula, ou melhor, para poder viver a união, o que ele faz? Ele vai brigar com outro animal, vence o mais forte, é o que Darwin chama da luta, na luta pela sobrevivência, vence o mais forte é que vai fecundar, para tentar, inclusive, passar para a biologia, aquele gene mais forte, que é aquele que tem capacidade de sobreviver em futuros embates na frente. Evidentemente que o mais forte, aquele que mais vence, é aquele que consegue mais expandir o nível de amor naquela fase, que é uma fase ainda rudimentar, que ainda não tem consciência de si mesmo, que é o instinto. Mas mesmo assim, esses instintos são muito interessantes, porque, por exemplo, no cachorro, que a gente costuma dizer que é o maior amigo do homem, nós já chegamos à ideia de um sentimento tão próximo, Parece que tem cachorro que só falta falar. Eles agem de tal forma, com tal intimidade, com tal carinho pelo dono, com tal inteligência, quando muitas vezes até eles morrem para poder defender o dono, Então, em atitude de amor é interessante. Então, nós temos até aquele caso interessante lá do livro Sertões, quando nós vemos o cachorro pegar um rato, a família estava morrendo de fome, então ele pega um rato, caça, põe um rato e traz o rato na boca. Ele não come o rato, como se estivesse dizendo, está aqui um meio para vocês sobreviverem. E a família tem que comer o rato, não pode dar para o cachorro, porque eles estão com fome, o cachorro morre de fome. Mas ele faz o seu papel, não só de protetor, de caçador e de doador de alimento e de sacrificar pelo seu dono. Então, há, podemos dizer, já uma expansão, dentro da medida do possível, da ideia daquele amor angélico, que é o máximo que aquela consciência pode manifestar. Agora, se vai para o nível espiritual. E quando se vai para o nível espiritual, em que nós vamos ter aqui o ser consciente do plano espiritual, em que ele vai manifestar a razão, o livre-arbítrio, e a responsabilidade, que agora ele vai ser consciente. Essa passagem é feita no plano espiritual. Agora, ele então adquire a consciência e já sem mais as amarras do mundo material, ele parte na sua evolução espiritual para atingir a angelitude. Agora ele é conduzido pela razão, pelo livre-arbítrio, pela sua responsabilidade. E como diz essa pergunta 262 do Livro dos Espíritos, com a ajuda dos seus mentores espirituais, ele vai marchar sem a necessidade de errar. O erro não é uma necessidade mais. Ele adquiriu consciência. Se ele tem consciência, ele não pode ser obrigado a errar. Porque senão, poderia-se dizer que a consciência dá para o sujeito a obrigatoriedade da situação do erro. Ora, então não é bom você ter liberdade. Porque se eu até aqui, pelo reino mineral, vegetal e animal, eu fui conduzido pelas forças da vida, sem cometer erro, agora não é justo eu chegar à consciência e ser obrigado a cometer erro. Não pode ser assim, e é assim que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Aquela oração maravilhosa quando ele diz assim, Pai, livra-nos do mal. Eu falo, livra-nos do mal, se ele diz livra-nos do mal, é porque o mal não é uma necessidade. Se o mal fosse uma necessidade, uma obrigatoriedade, significa nada mais, nada menos do que o espírito era obrigado a passar pelo mal. Ora, não sendo assim, Jesus livra-nos do mal, porque o mal não é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade. Por isso, senão, Jesus estava indo contra a própria lei divina. Se todo mundo tem que passar pelo mal, faz parte da vida isso, Jesus não poderia dizer, Pai, livra-nos do mal, porque ele está indo contra a lei divina. Como o mal não faz parte dessa lei, o sujeito consciente não é obrigado a passar pelo mal, primeiro porque ele tem razão. Ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Segundo, ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher pelo certo e pelo errado. Depois, ele é responsável, porque se ele tem essa capacidade,
Se ele escolheu o mal, ele vai ser responsável pelo mal que escolheu. Se ele escolheu o bem, ele vai ser responsável pelo bem que ele escolheu. Fora que ele ainda tem a ajuda dos mentores para dizer isso mesmo, é assim, não faz assim, você não vai escolher bem. Ele ainda tem a ajuda de quem é mais preparado. Mas não podemos esquecer que, como ele tem consciência, ele tem responsabilidade. É assim, então, que ele tem que partir e vai continuar a sua evolução até atingir o espírito puro. E aí é o que a gente chama, se ele fizer esta caminhada sem erro, sem obediente, que é a ele facultado, que é a ele de direito, isso é importante, porque é aqui que a gente diz que ele seguiu em linha reta para Deus. Essa linha reta não é simplesmente uma reta no sentido geográfico, perdão, no sentido geométrico. Não é reta no sentido, uma reta no sentido moral. Ele seguiu retamente para Deus, quer dizer, seguiu sem falha, seguiu sem erro. O que a gente chama de um caminho, uma evolução em linha reta, quer dizer, sem falha, sem distúrbio moral. Essa caminhada não se faz em planeta de própria expiação, porque a Terra é um planeta de prova e expiação. Ora, você não pode mandar o Espírito se provar e espiar se ele não errou. Se ele caiu aqui, começa a sua evolução, guiado, porque não tinha consciência, pelas forças da vida, pelos mentores espirituais, até a fase do animal ele não era. Como ele atinge a consciência no plano espiritual, ele também não é obrigado a errar. Ele tem consciência para isso. Então ele não pode começar a sua evolução no mundo de expiação. E quando a gente olha aqui para o nosso mundo, se o nosso mundo não vai bem hoje, vocês imaginem ontem. Pode imaginar daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, a 10.000 anos. Desde a formação do planeta nunca foi bem. Ele era pior do que ele era agora. Os homens eram brutos, selvagens, ignorantes, não sabiam nem fazer fogo. Tá certo? Só tem um palito. Só tem um palito, está num quarto escuro. E lá você tem uma vela e um lampião. Quem você acende primeiro? A vela. É o palito. O homem, então, por ser muito ignorante, ele não sabia nem isso. Ele não sabia nem isso. Ele quer acender a vela antes de acender o palito. Você imagina aquela época que ele não sabia nem fazer o palito, nem saber fazer o fogo. Era uma situação, desculpa a brincadeira, mas era uma situação de muita barbárie, de muita... Esse seu erro que você foi de brincadeira, né? Evidentemente, vocês imaginam a realidade da vida. Não se tinha essa opção de fazer o fogo. Não sabia. Quando caiu o raio, era uma festa. Eles saíram o óleo para tentar preservar o máximo aquele tipo de fogo. Eles torciam, inclusive, por raio cair perto deles. O que a gente quer que hoje vai cair perto era uma facilidade no sentido de conseguir ainda guardar um pouco. Então, quando eu olho para trás, é sempre muito claro. Então, eu não posso dizer que o espírito tem que começar aqui nessa brutalidade. Além do mais, Deus é bom. E se depois que o espírito caiu, ele perdeu a consciência, começou a evolução, o que é a evolução? A evolução nada mais é do que uma terapia divina. É a maior terapia divina, é a maior cirurgia divina a evolução. Por que a evolução é uma terapia é uma cura? E a maior cirurgia divina, porque ele te tira do pior mal, que é da ignorância, da inconsciência, e te dá consciência outra vez. Te tira da materialidade, te leva para espírito. Te tira da materialização, te desmaterializa. É a maior lipo que você pode fazer. Uma lipo perfeita, que você vivia materializado, vai sair chutinho espiritualmente. Era todo enrugado, bruto, macacóide, feio, e vai sair brilhando, vai ser luz. O espírito vai ser centelha divina, a imagem e semelhança de Deus. Você quer saber se você vai ficar bonito? Vai ficar a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Então, uma cirurgia fantástica aqui a evolução. E você não pode, dentro da cirurgia, você imaginar Deus intervindo para te prejudicar, para te fazer o mal, para te colocar na miséria. Não, pelo contrário. Agora, você optar por isso, né? O médico te fazer uma cirurgia e você não cumprir as normas, não cumprir
receber as regras, desobedecer, arrumar os pontos antes da hora e tal. É você que está usando mal o seu livre-arbítrio. Então as brutalidades da vida somos nós que criamos. Mas por enquanto o Espírito não criou isso, ele ia fazendo a sua caminhada, a sua evolução espiritual até chegar à angelitude. Quando ele fez a sua queda, aquele que optou por fazer a sua queda, dependendo do nível que ele se encontrava na estrada evolutiva, e aí também a proporcionalidade do seu erro, ele pode cair em mundos primitivos. O mundo primitivo é pior do que o nosso mundo de expiação. Pode cair em mundo de prova e expiação, ou pode cair inclusive em mundo de regeneração, pode cair inclusive em mundo superior. Mas aí nós não vamos. Veja bem, porque ele vai fazendo a sua caminhada no plano espiritual. E quanto mais ele tiver adiantado, ele pode, por enquanto ele tem o seu livre-arbítrio, não chegou à perfeição, ele ainda tem possibilidade de errar. E conforme é o seu erro e o nível em que ele se encontra, ele vai para o mundo proporcional ao seu estágio. Evidentemente que aquele que vai para o mundo muito atrasado, primitivo, quase sempre é assim. Nem sempre ele vem aqui e resgata o seu mal numa única encarnação e volta. Porque pode ser que ele venha aqui, é um mundo tão bruto que ele acaba errando mais. Aí começa o ciclo múltiplo das reencarnações. Em vez do caminho ser reto no sentido de curto, pela prática moral, diz a pergunta 125 do Livro dos Espíritos. O seu caminho vai ser mais longo. Por quê? Porque ele se envolveu nos círculos fechados das múltiplas reencarnações. Assim ele vai evoluindo do mundo primitivo, ele vai evoluir para o mundo de prova e expiação. Estamos para aí estamos habitando um planeta como esse. Daqui nós vamos continuar evoluindo, vamos para o mundo de regeneração, que a gente espera que a Terra em breve se transforme, e a gente espera ficar por aqui mesmo. Não é isso? Daqui nós vamos para o mundo superior, assim até chegarmos na condição do mundo espírita. Ora, mas quando o homem cai, eu disse que a evolução tinha que ser feita em linha reta no plano espiritual, não em mundos materializados como o nosso. Ele vai fazendo as suas encarnações fluídicas, espiritualizadas, no plano espiritual. E cada vez ele vai crescendo mais até chegar a essa perfeição. Quando ele cai, ele vai para mundos materializados, ele vai habitar corpos materializados. Porque a sua mente ficou enferma, a sua mente ficou mais enferma, a sua mente ficou embrutecida e automaticamente ele só cria corpos embrutecidos. Mente agitada, espírito agitado, gera materialização. Vamos dar um exemplo. Esse ventilador, se ele tivesse bem devagarzinho, podia botar o dedo na hélice. Tá certo? Ele, dessa forma, se eu botar o dedo, eu vou me machucar. Se ele tiver mais velocidade ainda, eu vou colocar o dedo, ele arranca o meu dedo. Porque o movimento da ideia de dureza, de materialidade. Quanto maior o movimento, maior a materialidade. Quando o espírito se agitou no movimento da ignorância, da rebeldia, ele ficou agitado. Agitado, ele condensa a mente, ele cria corpo materializado como esse. Por isso que quando ele desencarna, ele não fica feliz. Ele fica louco para encarnar, porque ele sente mais satisfação, ele tem mais sensação, mais prazer com a materialidade. Chamaram um homem muito bruto para ouvir uma sinfonia, ele não aguenta. Ele gosta de dançar na boquinha da garrafa. Ele tem que ter uma coisa muito bruta para a mente dele se encaixar. Senão ele não percebe, ele não tem sensibilidade para isso. Não é isso? Quando o Chico Xavier disse, a mulher mais bonita que eu conheço em Aparecida, que é aquela fundadora do Berço por Folhaço, né, uma senhora gordinha, escura, e que não é por isso, mas que não é, olhando assim externamente, não é bonita. O que acontece? Todo mundo fica dizendo, o Chico é doido, olha como é que é. Não, a gente aqui não tem sensibilidade para ver a grande beleza da Aparecida. A mulher, a sensível, o coração de mãe, a pessoa bondosa, a gente só vê o exterior. Olha como ela é gordinha, olha como ela tem uma cara meia brava, olha como o cabelo dela, tá entendendo? A gente só olha o externo. Não temos sensibilidade para ver nada.
E nem estamos dizendo que o Chico estava enrolando, estava mentindo, não estava. É um problema de sensibilidade, ver ou não ver. André Luiz estava vendo uma mulher bonita se arrumando no espelho. Ela adorava, estava olhando até o céu. Ela adorava ficar no espelho, se penteando, se arrumando, se maquiando, só cuidando dessas coisas. Aí o André Luiz ficou ali, o André Luiz deu uma cochilada, porque o espírito em determinado nível também dorme do lado de lá. Ele deu uma cochilada assim e tal, e a moça também deu uma cochilada do lado de cá. E quando ela deu uma cochilada, ela se afastou do corpo físico. Quando ela se afastou do corpo físico, ele tinha comentou, olha aquela mulher que é bonita, né? Olha como ela se arruma, olha como ela é charmosa. Quando ela se afastou do corpo, ele levou um susto, ela era uma bruxa, porque ela não cuidava nada espiritualmente dela, só se preocupava com o físico, não se preocupava com o espírito, ela era uma bruxa espiritual. Uma vampira espiritual. Mas voltando para cá. Então o espírito cai e começa a sua evolução através dos mundos primitivos. Agora então aqui ele vai habitar corpos físicos. Mas o corpo físico, pela lei de Darwin, ele é evolução geneticamente dos reinos infra-humanos, dos reinos biológicos mais densos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Tanto que no corpo humano nós temos todas as características orgânicas e inorgânicas, quer dizer, os corpos inorgânicos e orgânicos do reino orgânico e inorgânico do reino mineral, dos inorgânicos aí já no reino vegetal. Nós temos o nosso comportamento vegetativo no corpo físico, o nosso comportamento instintivo do reino animal. Todas as características do mineral, do vegetal e do animal estão resumidas no corpo humano. Tanto que é interessante que na barriguinha lá da mãe, quando a mãe lá vai ter um neném, a criança passa por uma fase de desenvolvimento que lembra o desenvolvimento da espécie. Quando a gente costuma dizer, inclusive, que a ontogênese repete a filogênese. Quer dizer, o desenvolvimento do ser repete o desenvolvimento da espécie. Ele tem um jeitinho de peixe, depois jeitinho de outros animais, de réptil, depois outro jeitinho lá de macaco, etc. Mostrando o seu desenvolvimento biológico, que ele reproduz com o corpo físico sentido. O corpo físico é resultado da evolução do reino mineral, vegetal, animal. Logo, ele guarda ainda muito de animalidade. Olha, agora, vejamos, o espírito que estava nesse processo evolutivo e chegou a uma determinada fase, agora aqui nessa fase, por exemplo, inicial do processo evolutivo, ele tem consciência, ele tem livre-arbítrio, ele tem razão. Ele não é mais animal. Olha bem, ele tem mais do que atração, mais do que sensibilidade, mais do que instinto, ele tem razão. Algo que o animal não tem. Ele tem consciência de si mesmo, ele pode dizer eu. Essa é a novidade. Logo, quando ele diz eu, ele faz algo e tem algo e sente algo que as formas anteriores não sentiam. O mineral só conseguia se expressar pela lei de atração. O vegetal só consegue se relacionar pela lei de sensibilidade ou irritabilidade. O animal só se expressa pela lei de movimento e instinto. O homem já se movimenta por uma outra manifestação que é do eu, que é do pensar. Ele tem consciência de si mesmo, ele já começa a questionar de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele deve fazer, e tem razão para compreender. Por mais simples que seja ainda no início da sua evolução, ele já tem esse patrimônio do eu, de saber quem é e do poder pensar. Essa é a novidade. Logo, ele não tem mais nada de animal, ele tem um patrimônio que ele consegue ser maior e dominar animal, vegetal e mineral. Agora, quando ele cai, ele embruteceu a consciência. Primeiro movimento que eu disse assim, ele começa a ficar fechado dentro dele mesmo. Ele cria uma doença para a sua consciência. Quando ele fica embrutecido, ele fica doente da mente, é como uma doença mental, ele fica louco.
ele fica desequilibrado, ele vai se fechando dentro de si mesmo, ele vai caindo na inconsciência. E ainda cai num corpo bruto, primitivo. Imagina lá daquele homem primitivo, macacóide, peludo, lá do homem fera. Então, além de um corpo ser muito deficiente, a sua mente está deficiência. Ele está louco e está praticamente inconsciente. Ele tem pouca lembrança de si mesmo, tem pouco domínio da ideia de eu, e não tem lembrança de espiritualidade, nada. Ele mais olhando para o meio, a única coisa que ele vê, quase como seus pares, são os animais. E como que ele faz para sobreviver? Com violência. Como é que ele vê os animais sobrevivendo? Com violência. É a luta da fera, vence o mais forte. E ele, para viver nesse meio hostil, que não é esse meio, tarado, desequilibrado, como está a sua mente, enferma como está a mente, ele tem que agir e reproduzir da mesma forma. Então ele começa a agir no mundo primitivo, que é o único jeito dele sobreviver, porque ele não tem argumentos de inteligência, porque ele está enfermo, para vencer o animal. Ele quase tem que lutar com um animal dente com dente, braço com braço. Daí ele vê conseguir desenvolver primeiros instrumentos, a alavanca, que é uma extensão do seu corpo, etc., onde ele começa a criar uma espécie de arma. Primeiro mandar uma pedra, depois fazer uma funda, depois usar um pau, daí usar isso como uma arma, depois usar um estilete, usar uma faca. A faca primitiva foi amolar a pedra. A pedra que começava a cortar. Depois aí ter um instrumento, aí aprender a ter o ferro, derreter o ferro para fazer o instrumento. Isso leva milhares e milhares de anos. Isso significa que ele está habitando um corpo animal. E quando você olha para a sua forma de comportamento, para o seu corpo, ele tem muito, mas muito mais do que animal do que de espírito, de consciência, de homem. Podemos olhar para um homem primitivo, podemos dizer assim, um homem primitivo, e podemos fazer um paralelo. Quanto por cento que ele tem de animal, quanto por cento que ele tem de homem? Há muito pouco de homem e muito de animal. Não é isso, pelo amor de Deus. É só como didático para a gente interpretar. Vamos pensar assim. 70% de animal, 30% de homem. Não há nenhum critério científico nisso. É só como uma didática para a gente se portar. Mas olhando para ele, ele age primeiro pelo seu corpo, pela sua forma de agir, pela sua forma de lutar, pela sua forma de viver, pela sua forma de se relacionar com a fêmea. Pela forma da fêmea se relacionar com ele e com a cria, é um comportamento muito mais animal do que de homem. Então, é um percentual mais animalístico do que o homem. Quando você vê, por exemplo, um homem aqui no planeta de prova, expiação, quanto por cento que ele tem de animal, quanto por cento que ele tem de homem? É o nosso caso. Olha a tua vida. Olha como que você age para conseguir o teu emprego. Olha como que você age para conseguir o teu relacionamento com as pessoas. Olha como que você age para conseguir aquela garota que você queria namorar. Você foi sincero? Você disse que quero viver contigo para sempre, você é lindo. Eu só estava pensando no sexo. Era verdadeiro que você está falando ou era um argumento aí de marketing que você estava vendendo a sua pessoa? Era astúcia ou era discurso verdadeiro de amor? Então, como é que as pessoas se relacionam? Usam mais astúcia. Astúcia é uma arma mental. Você tem a arma física, uma faca ou um revólver. A astúcia, não deixa de ser um prolongamento da mente, é um outro tipo de arma. Só que ela é mental. E ela fere muito mais, ela domina e agride mais do que uma facada ou um tiro. O sujeito tem uma lança, mata um. Uma arma, se tiver 6 balas, ele mata 6. Ele, com a astúcia de um discurso político, ele mata milhões. Podemos lembrar disso? É uma arma. Quanto por cento que você tem de astúcia para tudo na vida? Para enganar no imposto, para enganar nisso, para entapear aquela pessoa, aquela situação, para mentir. Quantas vezes você chega ao ponto e diz, nossa, como você está bonita? Está bonita mesmo? Você está falando isso para ele? Só para agradar, para ser convidado para a festinha, etc.
qual é o teu procedimento? Quanto mais você tem de astúcia e de homem, mais de animal e de homem. Vamos pensar assim, nós já estamos num mundo já caminhando para melhor, vamos imaginar o contrário. De animal você tem 30% e a mais de homem 70%. Eu posso até estar generoso demais, mas podemos dizer assim, nós temos muito mais. Agora, tirando o tom da brincadeira, se nós olharmos a normalidade do planeta, há muito mais de humanidade do que de animalidade. No exato momento em que a gente já quer o bem, pelo menos já queremos o bem. Quando a gente vê alguém fazendo mal, a gente é contra. Quando a gente vê, por exemplo, um criminoso na televisão, a gente reclama, a gente não quer aquele crime. Quando a gente vê alguém fazendo corrupção, a gente não concorda. Apesar da gente fazer também, porque nós não somos todos, não somos melhores do que ninguém, mas a gente já tem uma consciência crítica. Isso já mostra que nós já estamos num estágio que a gente já sabe, pelo menos, corretamente, como devemos fazer. Quando você grita com os políticos, não quer dizer que quando você for político vai fazer a mesma coisa. Mas você já tem uma consciência crítica. E esta consciência do correto já é parte de humanidade, não de animalidade. Mas no mundo superior, né? No mundo superior, tá? Quanto por cento se tem de animal, quanto por cento se tem de homem? No mundo superior, podemos dizer, num espírito superior, daquele em que o bem sobrepôs o mal, podemos mais já pensar assim, né? Ele tem 10% de animal e 90% de humanidade. Aqui o homem aí não é homem de masculino nem feminino, aí é homem de humanidade. Por isso que quem pratica o bem, a gente fala assim, fulano é tão humano. Quando alguém pratica o mal, fulano é tão fera. Ah lá, ele é preguiçoso, de preguiça, ele é um tigre, ele é um leão, ele é venenoso e traidor como uma cobra. A gente dá exemplos de animais. E que ele tem mais ou menos de animal. Às vezes tem tudo isso junto, ele é leão, tigre, cobra. Bom, e nós temos esse homem que é da humanidade como pratica o bem. Quando a pessoa pratica o bem, fala, fulano é tão humano, olha o jeito dele. O humano é essa ideia do bem. Então o espírito puro, é muito interessante. Aquele que fez o seu carreira, a sua trajetória evolutiva, se eu for pensar quanto ele tem de animal em percentual, quanto que ele tem de homem em percentual, ou de humanidade, ou de bem, eu convido vocês para lerem uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Homem de Bem. Ele só traz as características evangélicas. Isso é plenamente do bem, com todas as características do Evangelho, que a maior de todas é o amor. Quanto ele tem de animal? 0%. Quanto ele tem de nominal, de bem, de prática, ele tem 100%. Ele é 100% nominal, 0% animal. Ele é totalmente humano, ele é 100% humano. Por isso que Jesus, o Espírito puro, ele mesmo se definiu, e aparece 82 vezes no Novo Testamento, essa expressão, que ele é o Filho do homem. Esse alguma coisa, nessa expressão hebraica, filho de alguma coisa, esse alguma coisa que tem a qualidade do filho. Então o filho da luz é o luminoso, o filho do amor é o amoroso, o filho da paz é o pacífico, o filho do homem é o homem. Eis o homem. Eis o homem. É homem por inteiro, é a frase de Pilatos. É totalmente homem. 100% homem. 100% do bem. 100% perfeito. Não há nada de animalidade nele. Tudo nele é humano. Tudo nele é bem. Pilatos não sabia. Sabia que ele não tinha, que era aquele que estava sendo condenado, que ele não merecia. Insistiu nisso 1, 2, 3 vezes. No que ele está condenado, ele não merece. Mas definindo esta grandeza, ele é um homem, o 100% homem, o totalmente homem, o totalmente do bem. Nele só há bem, só há virtude de amor. Não há nada nele de animalidade. Foi uma definição que poderia sair da mente de um homem covarde, fraco, fuzilante, com Pilatos não.
nós falamos aquilo que está planejado pelo alto. Rebelião dentro do rio. O peixe pensa que está fazendo o que quer, mas quem está mandando nele é o rio. Uma consciência maior que o abarca o envolve. Assim, havia uma consciência maior que abarcava Pilatos e que Pilatos não sabia. Ele até pergunta para Jesus: o que é a verdade? Jesus disse: eu vim testificar a verdade, mas o que é a verdade? E Jesus tinha de calar. Ele não tinha capacidade. A sua mente não conseguia abranger margens tão amplas. Diante de riacho tão curto que era a mente dele, ele não conseguia abranger mentes amazônicas, podemos dizer assim, tão amplas como o que é a verdade, como a lei se comporta, como a lei funciona. A lei funciona, como Pilatos poderia entender que a lei funciona até na sua boca. E é interessante que em latim, se você inverter a palavra ex homo, e no próprio latim, que é difere, e inverter ela, é o homem que é a verdade, como Pilatos pergunta. Se você inverter a frase em latim, a resposta é essa: é o que está na tua frente. É um anagrama, é uma mudança de palavra. Se ele soubesse disso, que a verdade estava diante dele, e que ele mesmo teria a boca conduzida por uma consciência maior, e é dizer o que não sabia, naquela época ele não sabia. Hoje, com a consciência pelo processo evolutivo, se ele passou para a consciência, a gente espera que sim, porque o processo é de crescimento espiritual, é de desmaterialização, é de conscientização, é de espiritualização. Ele disse perfeitamente a verdade: é o homem. Homem que pelo caminho evolutivo todos nós devemos construir. E é até um parâmetro que a gente pode fazer. Como é que nós nos encontramos? Faça uma reflexão porta dentro da alma e faça você mesmo a pontuação. Dê você uma nota para você. Como você está? Quanto por cento de animal, quanto por cento de homem? Muita paz.